Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, mas ao contrário do costume, decidimos fazer desta vez um programa monotemático, uma vez que as eleições nos Estados Unidos são um tema suficientemente importante para nos debruçarmos sobre ele na próxima meia hora. Embaixador, começava desde já por lhe perguntar o que é que lhe parece como é que que lhe parece que esta enorme vitória de Donald Trump acabou por acontecer, sendo certo que juntou uma série de coisas, a maioria no colégio eleitoral, a maioria no Senado, a provável maioria na Câmara dos Representantes e ainda a maioria dos votos populares, que é uma coisa que não costuma acontecer todos os anos, mas que acontecendo é sempre de referir-se. O que é que correu mal para os democratas e extraordinariamente bem para os republicanos, na sua ótica, embaixador? Esta eleição, a vitória de Donald Trump não é surpreendente, isto é, Mas claro, estava nas cartas que era uma possibilidade muito forte. Nós deixámos-nos todos embalar, de certa maneira, e eu julgo que, aliás, referi isso na última vez que falámos sobre isto, naquilo que foi o grande surto da campanha de Kamala Harris, uma espécie de, de aparecimento na opinião pública com o que parecia ser um grande apoio popular e uma mudança, digamos, de perspectiva. E acho que, de certa maneira, porque essa perspectiva estava muito ligada a uma onda de simpatia por Kamala Harris, pode ter acontecido aquilo que se chama em linguagem inglesa wishful thinking, isto é, as pessoas puseram-se a pensar em função daquilo que gostavam que acontecesse. Kamala Harris era uma candidata diferente, era uma candidata sorridente, otimista, com um discurso que, no fundo, acompanhava muitas das questões de modernidade, e podemos falar disso, face a um Donald Trump que tinha aquele ar bully, aquele ar extremamente agressivo, e, portanto, pareceu a eleitores de fora, mas eu recordo-me que sublinhei que não nos podíamos deixar levar por isso. Os mídias, de certa maneira, levaram Kamala Harris ao colo ao longo destas semanas, destes meses, até porque ela trazia, digamos, uma mudança face a um estilo mais clássico de Joe Biden. Portanto, mas de qualquer forma, até ao último momento, nós tivemos na dúvida sobre se era Trump, se era Kamala Harris, porque as questões, como é sabido, são resolvidas no colégio eleitoral, onde os votos funcionam em função dos vários estados, e em cada estado, com exceção de dois, explicámos isso na semana passada, quem tiver mais um voto do que o seu adversário eh, ganha os votos todos desse estado. E os votos todos desse estado correspondem aos votos, a um número igual ao seu número de deputados na Câmara de Representantes, somado aos seus senadores. E tudo isso, que são três, e depois há mais três membros do Distrito da Colômbia no cômputo final. A sensação que havia era que Trump, de certa maneira, mantinha o meu discurso tradicional, com toda a agressividade que lhe é subjacente, não mudou muito o paradigma do discurso e podia sufragado em 2016, era ser necessário ter empregado em recordado isso. 2016. E havia a ideia também que o fenómeno Kamala Harris, pela sua novidade, pelo facto de ser uma mulher, e pelo facto de trazer alguma dinâmica de juventude e de uma certa alegria à campanha, poderia ter voltado às coisas. Por outro lado, era uma mulher que tinha uma identidade, sob o ponto de vista rássico, diferente, étnico diferente. Isso, de certa maneira, vinha à memória de Barack Obama, vinha à memória de um outro tempo em que a América quis ser feliz e quis ter uma mudança do paradigma normal do homem branco com uma certa idade, que é o presidente dos Estados Unidos. E isso não funcionou. E não funcionou, e agora os especialistas vão tentar perceber porque é que não funcionou. Mas nós também não podemos
sistematicamente dizer que a culpa foi de Kamala Harris ou que foi dos democratas, embora nós possamos, e podemos fazer essa análise, alinhar as várias razões que levaram muita gente a desafetar-se e a afastar-se dos democratas. Podemos fazer esse exercício. Mas também temos que perceber que deve haver algumas razões de natureza positiva que levam a que 70 e tal milhões de pessoas votem no senhor Donald Trump. Quer dizer, tem que haver razões de natureza positiva. Nós sabemos que a campanha de Trump foi baseada em dois temas essenciais. A questão da economia, a ideia dando às pessoas a percepção de que estão a viver pior do que o que estavam, ou que estavam no tempo de Trump, e é preciso perceber que o tempo de Trump foi antes da pandemia, e portanto as pessoas têm um bocadinho essa noção, as coisas pioraram depois da pandemia, e para algumas não terão chegado, não terão retomado. Agora, hoje em dia, na realidade, a inflação é baixa, o desemprego é baixíssimo, e o PIB americano está a crescer muito bem. Só que Joe Biden não conseguiu vender essa mensagem enquanto ainda era candidato e Kamala Harris não soube, não teve tempo, se calhar, não soube mudar a percepção, e mudar a percepção das pessoas é uma coisa muito complicada. A partir do momento em que as pessoas estão convencidas de uma coisa, as coisas são muito complicadas. Há um A outro ideia ponto. que dava era que Kamala Harris não estaria suficientemente bem preparada, no campo dos temas económicos. Sim, ela também tem um problema, António, que é um problema de que ela não é culpada. Kamala Harris surge no ticket, como se costuma dizer nos Estados Unidos, com Joe Biden, no fundo para representar a ala mais liberal no quadro americano, que é de esquerda, mais à esquerda, e que tinha a ver com as questões rássicas, com as questões de género, com um conjunto de dinâmicas que têm a ver com a modernidade e que não têm a ver com o eleitorado mais conservador. Ela, no fundo, era a compensação em 2020, para a escolha de Joe Biden. Ela, no fundo, representava uma espécie de caução da ala mais progressista dentro do Partido Democrático digamos, nessa altura fez esse seu papel. Só que Joe Biden escondeu Kamala Harris. Vale a pena sobre isto ter a mais pequena dúvida. Joe Biden não quis que aquela ideia de que ia-se embora e depois deixava ficar a Kamala Harris se começasse a espalhar. E há quem diga que há uma perfídia ao entregar a Kamala Harris um dos dossiês mais complicados, que é o dossiê das migrações, o dossiê das fronteiras. A Kamala Harris não teve grande sucesso na execução desse dossiê, e isso, de certa maneira, atingiu negativamente a sua imagem. A partir do momento em que o imperativo da substituição de Trump leva à escolha de Kamala Harris como sua sucessora, foi preciso, em primeiro lugar, fazer esquecer aquilo que correu mal nos anos em que ela foi vice-presidente, e era preciso mostrar a um país de uma dimensão extraordinária como são os Estados Unidos, uma cara que eles praticamente não conheciam, ou conheciam lá ao fundo, porque ela não estava nos primeiros lugares do palco. Isso foi muito difícil de fazer em 3 meses. E foi, aliás, verificou-se que era complicado esse exercício. E Trump lá estava, sempre a repetir as mesmas coisas, e a repetir algumas coisas que não são verídicas sobre o ponto de vista factual, outras são meramente opinativas, mas, por exemplo, a questão da imigração, a ligação da imigração ao tráfico de drogas, ao terrorismo, ao aumento da criminalidade, não está provada. Quer dizer, e Trump foi com isto até ao fim, e pelos vistos há um eleitorado que acreditou nisto. E depois Trump. Como é que explica, embaixador, peço desculpa por interromper, como é que explica que o eleitorado, que tantos eleitores norte-americanos acreditem nessas coisas que não são verdade, e estou, nomeadamente, a chamar a atenção para aquela extravagância da afirmação de Trump de que havia imigrantes a comer cães e gatos em alguns estados dos Estados Unidos. O que é que isto diz de uma parte do eleitorado norte-americano? António, essa história dos cães e gatos é um caso muito interessante. É uma senhora que diz que ouviu uma vizinha. Estamos a falar já ao nível do bairro, que diz que ouviu uma vizinha que andava os imigrantes a comer cães e gatos. A vizinha disse, isto veio num tweet, o tweet veio não sei o quê, e quando se fez a volta toda ao princípio da história, é a senhora que ouviu dizer à vizinha. Quer dizer, estamos nisto. Ora bem, o que é que acontece? Há aqui um fenómeno, não digo que é novo, porque já até nas eleições brasileiras já teve lugar, e nas outras eleições da Trump já teve lugar, que é o fenómeno das redes sociais e o fenómeno
dificuldade de travar ou desmentir algo que apareça nas redes sociais. Aparece uma coisa e as pessoas dizem: não, não há fumo sem fogo. Seja mentira, seja verdade, não há fumo sem fogo, está a andar. E as pessoas começam a espalhar. Volta e meia, aliás, acontece, eu acompanho o Twitter com alguma regularidade e aparecem mentiras circuladas, até fotografias que não são falsas, coisas de acontecimentos que já foram de outros anos, etc. E tudo isso já passou, porque passa para a frente. E, portanto, esse tipo de argumentos funciona para gente, em primeiro lugar, que não vive muito preocupada com a densidade das coisas, não acompanha a informação com muito cuidado, não lê jornais ou vê televisão assim vagamente, acompanha as redes sociais cada vez mais. Essas pessoas são muito sensíveis a pequenos estímulos. Por outro lado, também, e esse é o fenómeno básico das redes sociais, as pessoas acreditam naquilo que já acreditam. Isto é, tudo aquilo que conforte os preconceitos que têm, os medos que têm, os receios que têm, e que venham a dizer: pois é, está a ver, é a tal história que eu sempre dizia, estes tipos vão neste sentido. Portanto, as pessoas já têm uma ideia formada e é muito difícil dar-lhes a volta. É muito difícil dar-lhes a volta e conseguir. E Trump, quando isso aparece, é que no passado este tipo de coisas apareciam vagamente em rumores, em coisas, em histórias que se contavam, os chamados mitos urbanos. Hoje em dia aparece não só nos mídias, como também aparece nas redes sociais, como também aparece na boca do candidato à presidência da República, que por acaso já foi Presidente da República. Isto dá uma credibilidade louca a uma coisa destas. Quer dizer, quantas pessoas terão tido o cuidado, depois de Trump dizer aquilo, de ir checar se era verdade ou não? A partir do momento. Isto está a lembrar aquele tempo que não é do tempo do António, em que se dizia: veio no jornal, é verdade. Quer dizer, e agora pode-se dizer, dito por um político que diz isto é verdade, se é um facto, mas não. O que nós estamos vindo a constatar é que há muitos políticos que usam as meias-verdades ou as mentiras como um elemento de arma política e depois passou à frente. A partir de certo momento as pessoas já acreditaram naquilo que ali está. Isso transforma tudo. Nós temos que perceber que há 75 milhões de pessoas que votaram Donald Trump. E nós temos que também ter um certo respeito democrático pela circunstância dessas pessoas terem sido mobilizadas por uma agenda de natureza política, seja ela falsa, seja verdadeira, mas no fundo eles foram convencidos de que aquilo era verdade. E nós vemos as coisas mais extraordinárias a surgirem nesse mundo. E ao que parece, a máquina do Partido Republicano ligado a Donald Trump, além daquilo que ele faz, que ele diz no dia a dia, nos comícios, etc., tem um mecanismo de difusão de coisas que são simpáticas à mensagem de Trump ou confortam os preconceitos das pessoas que gostam à partida de Trump, e isso dá um fator multiplicador extraordinário. Os democratas E não além disso, ainda temos os cyberataques russos, chineses, sul-coreanos, norte-coreanos eu não sei e se tudo mais para deve levarem haver, com as culpas de coisas que deve haver, acontecem deve haver, no quintal dos Estados Unidos. deve haver ataques norte-coreanos e deve haver ataques norte-americanos. Quer dizer, Exato. portanto, estas coisas também, os ciberataques também como é uma coisa que nunca se consegue provar nada e é sempre uma coisa, faz parte de uma mitologia sistemática, quer dizer, até agora são os russos, agora são os não sei o que mais, mas os russos meteram, já provaram, quer dizer, têm a certeza absoluta, há uma coisa do Pentágono que diz que sim e que não sei o que, pode ser verdade, pode não ser, será que isso tem uma importância tão determinante num voto Claro. de centenas de milhões de pessoas? Quer dizer, estamos a falar de quase 200 milhões de pessoas. Quer dizer, portanto, é um terreno complicado de explicar. Os especialistas agora vão tentar desconstruir isso. Agora, nós provou-se muito claramente o seguinte: o eleitorado que tradicionalmente votava Partido Democrático é um eleitorado que se foi afastando por variedíssimas razões. As razões, aliás, estão elencadas. São gente que, por exemplo, não é sensível aos discursos, por exemplo, do fim das armas, da difusão das armas. As pessoas consideram: eu devo ter arma. De tal maneira que a própria Kamala Harris e o seu candidato a vice-presidente, Tom Walz, foi dizer: eu tenho armas, que é no sentido de se pôr ao lado de que. Mas nós sabemos que dentro do Partido Democrático há um conjunto muito vasto de pessoas que são a favor da limitação das armas. Mas depois também
há problemas como, por exemplo, a utilização de verbas orçamentais, portanto, de impostos, para certas minorias. Minorias essas que o eleitorado democrático não vê como destino normal daquilo que paga para o Estado. Depois temos a questão do aborto, que é uma questão importante, que está ligada também à hiperreligiosidade que atravessa vários setores. Depois temos a questão, por exemplo, do comércio internacional, que o Partido Democrático sempre defendeu, a necessidade de abertura, da globalização, e a noção que foi criada, e que Trump aproveitou já nas eleições de 2016, de que é precisamente essa abertura ao comércio internacional que causa o fim das indústrias americanas e leva ao fechamento das fábricas em alguns setores. Temos aqui um conjunto variado, e depois isto não funciona harmonicamente ao longo do país. Isto funciona localmente e funciona, por exemplo, há estados que não querem o aumento, que não querem parar com os combustíveis fósseis, porque consideram que essa é uma riqueza do seu Estado, e que não podem pôr em causa a riqueza do seu Estado só porque há um objetivo maior que é reduzir o gás com efeito de estufa e as emissões poluentes, etc. Tudo isto tem, por um lado, há um discurso de modernidade, mas por outro lado há talvez uma América que não acompanha esse discurso de modernidade e fez pagar agora ao Partido Democrático. Mas há mais elementos, os elementos estão estudados e estão analisados em pormenor. Há mais elementos que permitem perceber que o Partido Democrático teve muita gente que dele se afastou. E isso foi ganho por um discurso mais ou menos populista, simplista, mas eficaz, como se viu. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o mesmo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe perguntar como é que acha que a máquina do Estado Federal vai responder àquilo que é a postura e a renovada e muito grande força do presidente da Federação. Como é que acha que tudo vai funcionar? Há uns analistas no dia de hoje, que é um dia, digamos, traumático para muita gente, que fazem uma contabilidade extraordinária e que dizem o seguinte: a maior potência do mundo, os Estados Unidos continua a ser a maior potência do mundo, economicamente, militarmente, etc., passa a ser dirigido por um presidente, um bocadinho atípico, que congrega nas suas mãos o maior poder que algum presidente alguma vez teve na história dos Estados Unidos. Um presidente que, em primeiro lugar, tem a legitimação do voto popular, que é muito importante, sob o ponto de vista, digamos, da própria legitimidade do lugar de presidente, mas o que também lhe reduz a possibilidade de ele pôr em causa o mecanismo eleitoral, que era uma coisa que, se no caso de haver alguma litigância, seguramente que Trump vinha por aí. Depois Trump vai ter, provavelmente, a Câmara dos Representantes, na sua maioria, o Senado, vai ter também, já tem, já tinha e pode vir a aumentar o número de juízes favoráveis ao Partido Republicano dentro do Supremo Tribunal Federal, que tem um papel muitíssimo importante em certas leis axiais de natureza política, e também tem a maioria dos governadores são republicanos e não democratas. Há 27 governadores republicanos para 23 democratas. Portanto, estamos aqui com um magma global, digamos, de poder concentrado num homem, que ainda por cima nós sabemos que o Presidente dos Estados Unidos tem um poder extraordinário, que lhe advém enfim, do voto direto, mas também lhe advém da própria Constituição, que lhe dá um poder grande. O Presidente escolhe, o governo americano é escolhido pelo Presidente e não vai ao Parlamento, não vai ser checado no Parlamento, nem tem que passar por voto do Parlamento. O Presidente americano é quem o Presidente lá quiser colocar. Nós vamos, e já vimos isso, o que é que se passou nos 4 anos que Trump foi Presidente. Seguramente que agora vai ser uma coisa parecida, ou ainda mais agravada, nessa sua solidão de poder, que ao mesmo tempo, nas mãos de uma pessoa com a natureza de Trump, é sempre um mistério. O que é que vai acontecer? O Partido Democrático vai fazer. Nós temos que perceber que os americanos, portanto, eu só para dizer, os checks and balances, os tradicionais mecanismos de controle, desapareceram durante 2 anos. Eu digo durante 2 anos, porque daqui a 2 anos vamos ter outra vez
como sempre acontece, cada 2 anos, uma eleição para a Câmara dos Representantes. E é tradicional que 2 anos depois muitos eleitores se comecem a dissociar do candidato em que votaram e do candidato local em que votaram e acabem por reforçar a oposição. Portanto, é muito natural que daqui a 2 anos, isto é, em 2026, as, as, eh, o Partido Democrático venha a recuperar algum espaço, quer na Câmara dos Representantes, onde vão a votos todos, outra vez, todos os membros, quer num terço do Senado, que vai também a votos em 2026. Portanto, estamos aqui nas chamadas midterm elections, que normalmente funcionam negativamente para o Presidente. Mas, enfim, até pode acontecer que não. Pode acontecer que haja uma onda que se mantenha por aí. E, portanto, o que é que vai acontecer no Partido Democrático? Kamala Harris, eu ponho aspas nisto, morreu ontem. E Kamala Harris, claramente. claramente. E não volta mais. Não tem nenhum cargo eletivo, não foi eleita para nada, e vai desaparecer. Diz-se, mas Trump renasceu depois de ter perdido. É diferente, é completamente diferente. Trump, apesar de tudo, tinha sido presidente. Quer dizer, e, portanto, manteve essa aura e manteve uma força dentro do partido. Kamala Harris foi uma candidata de recurso para substituir Joe Biden naquela que foi a sua fragilização constante. E, portanto, o Partido Republicano como é que vai renascer sob o ponto de vista político? Como sempre renasceu, isto é, as lideranças republicanas, democráticas, peço desculpa, o Partido Democrático, vão aparecer no Congresso. Isto é, vai aparecer um líder democrata no Congresso, um líder democrata no Senado, e esses líderes são os interlocutores democráticos do poder político. São essas pessoas que vão fazer as mediações, quer com os seus homólogos do Partido Republicano, que são os líderes da maioria, quer um lado, quer no outro, quer com o próprio Presidente, como aconteceu, lembra-se as idas de Pelosi a Trump, Schumer, e portanto havia um diálogo com o próprio Presidente. Pode ser que isto se venha a repetir, e isso vai criar, digamos, vai fazer renascer essas lideranças. Agora, uma liderança para a presidência americana só vai aparecer para aí um ano antes das próximas eleições, que são daqui a 4 anos. Portanto, não vale a pena pensar que a Kamala Harris vai ficar aí como uma espécie de líder sombra. Não é verdade. Isso não acontece. Nunca Não, aconteceu. aliás, para ela, suponho que para Kamala Harris estará destinado o papel de culpada para exatamente desculpar aquilo que pudesse ser atirado para os alforjes de Joe Biden. Sim, vai haver ali eu diria, ali uma luta interna dentro do Partido Democrático e entre as várias alas. E também nós temos que perceber, por exemplo, o que é que vai acontecer às alas mais radicais dentro do Partido Democrático, que estavam mais ou menos abafadas. Kamala Harris deu-lhe algum sopro, mas as áreas que eram tradicionalmente de Bernie Sanders, de Elizabeth Warren, de Ocasio-Cortez, todas estas alas mais à esquerda vão ter que encontrar uma solução. Será que essa solução é uma espécie de radicalização, no fundo, para corresponder do outro lado, ao lado trumpista? Isso seria quase a criação de uma espécie de Jeremy Corbyn nos Estados Unidos e tornaria o Partido Democrático não elegível. Quer dizer, se vamos por esse caminho Exatamente. mais radical. Portanto, normalmente a solução é encontrar mecanismos que combinem setores mais centristas e outros mais radicais, no sentido de apresentar as propostas do Partido Democrático. Agora, o que nós também temos que perceber é o seguinte: dado o poder, o hiperpoder que Donald Trump tem, a sorte do Partido Democrático está nas mãos dos erros de Trump. Quer dizer, dependendo daquilo correr mal a Trump, o Partido Democrático pode aproveitar ou não. Se Trump não conseguir deliver em termos de economia, em termos de desemprego, em termos de travar surtos de inflação, se Trump não conseguir, por exemplo, ao fazer medidas protecionistas, acabar por encarecer para o consumidor americano o preço das coisas que são importadas neste momento, ou da China, ou dos Estados Unidos, ou da Europa, ou do México, há uma coisa que ninguém fala, mas o principal parceiro comercial dos Estados Unidos neste momento é o México, não é a China, não é a Europa, não são os países europeus, é o México. Ora bem, é com o México que Trump vai ter que decidir, e não digo negociar, porque a palavra negociar, para quem tem tanto poder, é um bocadinho difícil de utilizar, mas vai ter que lidar com a questão da imigração. E com a E questão lidar com uma presidente de esquerda.
com uma presidente de esquerda e com uma presidente que, para já, ainda anda um pouco à procura do seu próprio lugar. E, portanto, Trump vai pôr, digamos, poria em causa toda a autoridade dela se lhe criasse uma situação impossível. Vai Trump levar à prática aquela ideia de pôr na rua dezenas de milhares ou centenas de milhares de imigrantes ilegais? Como é que isso se passa? Quer dizer, ou como é que isso vai passar realmente? Isso vai criar uma tensão interna e uma tensão externa com o vizinho México, volto a dizer, principal parceiro comercial dos Estados Unidos, muito grande. Portanto, vamos ter aqui vários desafios, mas os desafios internos são os mais importantes. Como se viu nesta eleição, as pessoas não reagiram por causa da Ucrânia ou de Israel, ou mesmo da América Latina, ou das questões da Ásia, da China. As pessoas reagiram por causa da economia, reagiram por causa do medo aos imigrantes e ao descalabro social que estaria a criar-se por virtude dos imigrantes. E, portanto, é esse medo, é essa resposta aos medos que, no fundo, cria Donald Trump, ou que faz emergir Donald Trump. Eu gosto sempre de. Já tenho dito isto aqui relativamente a Israel e a Netanyahu, como digo aos Estados Unidos e Donald Trump. O problema não é Trump. O problema não é Netanyahu. O problema são os Estados Unidos. Isto é, o Trump existe porque há um magma e uma cultura política que faz com que um líder que pega numa determinada agenda possa ser votado. Mas esta agenda já lá estava antes de ele existir. Trump, Voltamos ao mesmo. Dizendo uma coisa estranha, são os cães e os gatos que se comeram nos Estados Unidos que vão determinar o futuro dos exatamente. palestinianos. É um terreno, eu acho que Trump a cair, acho eu, pode ser que eu me engane no plano internacional, já lá iremos, mas eu acho que Trump a cair, cairia por virtude das políticas internas. Isto é, Claro. por não ter conseguido, levantou de tal modo a fasquia relativamente à vida económica, aos impostos, etc., que de repente se cair, vai ser pelo fracasso das suas políticas públicas no plano interno. Não na quadro externo, a menos que haja uma catástrofe, mas isso já falaremos. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra para lhe perguntar, embaixador, uma coisa que fará com que nos tornemos inferiores. Se fôssemos norte-americanos e o embaixador fosse um embaixador norte-americano e eu um jornalista norte-americano, não me passaria pela cabeça colocar-lhe a seguinte questão: o que é que a vitória de Ursula von der Leyen na Comissão Europeia se traduz no que tem a ver com os Estados Unidos? Não lhe faria essa pergunta. Vou-lhe fazer a pergunta contrária. O que é que fará, o que é que a vitória de Donald Trump fará para o interior da União Europeia? Ou da Europa no seu conjunto. Portanto, não é por acaso que as três partes em que se divide este nosso programa são dedicadas a Trump. Nós estamos colonizados pela importância dos Estados Unidos. Nós tivemos até agora, andámos aqui estas semanas todas, à espera deste resultado de um lado ou do outro, para definirmos o nosso futuro. Os Estados Unidos, há uma expressão do marxismo, um quadro, que é a sobredeterminação. Os Estados Unidos sobredeterminam a nossa vida. E, portanto, uma coisa é ter Trump, outra coisa era até Kamala Harris. E, portanto, nós agora adaptamos a nossa vida a Kamala Harris, a Donald Trump. E, portanto, a União Europeia é uma entidade que, durante alguns anos e perante, inclusivamente, administrações democráticas, procurou parecer um parceiro de nível igual aos Estados Unidos. Lembra-se da Cimeira de Lisboa, 2000, nós pensávamos uma Europa por uma grande economia europeia com a máquina política por trás de si, a ser uma espécie de potência, no fundo, entre, por um lado, os Estados Unidos e a China por outro, e que era a Rússia na altura e tal. E nós
damos conta que a União Europeia não foi capaz de dar esse salto de natureza qualitativa, e mais do que isso tem dentro de si, por virtude da sua natureza, é feita por 27 países diferentes, com lógicas diferentes e ciclos políticos diferentes e constituições diferentes, não consegue definir uma linha política comum. Às vezes consegue um consenso mínimo, às vezes sob pressão, que foi o caso da guerra da Ucrânia, conseguiu uma posição mais ou menos coletiva, com algumas exceções, mas viveu sempre ao longo destes anos sob a dependência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram um poder europeu, claramente, e até agora Joe Biden era uma espécie de tutela sobre a União Europeia, sobre a senhora Ursula von der Leyen, clarissimamente. E agora, quer dizer, põe-se o problema, o que é que, como é que a União Europeia, e digo União Europeia porque é o grupo em que estamos integrados, vai reagir perante aquilo que for a decisão unilateral, completamente unilateral, não vale a pena pensar que Trump vai negociar com alguém qualquer coisa. Trump vai dizer isto agora é assim, sobre a Ucrânia, vou deixar de dar armamento, vocês podem continuar a pagar o que quiserem. Agora, a Ucrânia vai seguramente, e deve ser essa a mensagem, vai seguramente ter que prescindir daquilo que é o Donbass, não sei se Zaporizhia e Kherson, mas seguramente a Crimeia, e agora vai-se criar aqui uma espécie de um congelamento da guerra e para acomodar os interesses russos e para que a Rússia não se torne uma ameaça, vai haver aqui um trade-off e a Ucrânia mantém o seu poder em Kiev e Zelensky provavelmente vai se manter no poder até haver eleições, mas a Ucrânia não entra para a NATO e a Ucrânia é fortemente desaconselhada a entrar para a União Europeia, embora a decisão da União Europeia não esteja dependente dos Estados Unidos, teoricamente. Portanto, aqui estamos assim. Depois vamos ter o dossiê Israel, em que claramente Trump já deu os sinais que Netanyahu pode fazer mais ou menos o que quiser, e que o que quiser tem a ver também com o Irão, onde Trump quer que o Irão não tenha armas nucleares e, portanto, será possível um acordo com o Irão sem as armas nucleares. Foi pena que não tivesse pensado isso antes de sair do acordo de controle nuclear do Irão, mas isso é outra história, tem a ver com o mandato anterior. E depois vamos ver a China, e vamos ver na China se na realidade aquela que era, digamos, aquilo que era o empenhamento dos democratas na proteção de Taiwan vai estar por aí como linha primeira, ou se Trump não tem interesse é na questão económica, isto é, na questão da luta contra o crescimento da economia chinesa, que as duas coisas podem não se conjugar. E, portanto, neste momento, imagino que os aliados americanos estão um pouco em pânico porque, dada a experiência anterior, nós percebemos que as decisões eram muito erráticas e eram casuísticas. E tinha uma lógica que não era muito evidente, a história da NATO, a maneira de trabalhar a questão NATO e as garantias que a NATO dava, etc. Tudo isso deve estar a atravessar as preocupações, nomeadamente dos países do leste europeu e dos Bálticos, mas também outros países europeus, como a Alemanha, etc. Eh, Outro país que também deve estar um bocadinho à procura de um espaço nesta coisa é o Reino Unido, que não sendo membro da União Europeia é supostamente o grande aliado americano dentro da Europa. Foi E, muito maltratado por Trump no primeiro mandato, há que recordar. sim, muito maltratado. Nós lembramos da ida da senhora Theresa May e, digamos, aquela ideia, mas isso também faz parte de uma mitologia um bocadinho britânica, que é a ideia da special relationship, que é uma relação especial que existiu desde sempre com Churchill, com Roosevelt, depois mais tarde com a senhora Thatcher e Ronald Reagan. Só que isto de vez em quando funciona, outras vezes não funciona. E os Estados Unidos, e julgo que já dissemos aqui isto várias vezes, os presidentes dos Estados Unidos são eleitos para defender os interesses dos Estados Unidos. E, portanto, não são eleitos para nos agradar a nós. E mesmo aqueles presidentes americanos que nos agradaram a nós alguma coisa, estão a lembrar de Obama, etc., ou Clinton, acabaram muito por desiludir muita gente na Europa. Porque eles estão eleitos para defender os interesses americanos. E alguns desses interesses americanos são contraditórios com os interesses europeus. Pois claro. Nós temos que perceber que há aqui uma dinâmica que não é passível de acomodação. E, portanto, e se no passado, com presidentes dialogantes, as coisas entraram por vezes em algum conflito, agora, com um presidente que está com
como dissemos logo no princípio deste programa, completamente à vontade, que tem o maior poder mundial em termos militares, em termos económicos, e que ainda por cima está sem checks and balances internos e pode fazer o que lhe apetecer, isto agora vai ser aquilo que se chama em cinema um happening, ou em teatro, vai ser o que Trump quiser. Ainda por cima, estando as instituições multilaterais no estado em que estão, estando a ONU no estado em que está, dando Trump a importância que sempre deu à ONU, viu-se com Joe Biden que mesmo assim nem sequer, digamos, fez o mais pequeno esforço para que as resoluções da ONU, por exemplo, relativas ao Médio Oriente, fossem cumpridas. Está-se a ver o que é que vai ser o Trump em relação a isso. Por simplesmente não vai ter a menor preocupação com isso, e isso vai destruir a credibilidade do sistema multilateral. E aqui vem uma questão, vem as questões do comércio. A Organização Mundial do Comércio está feita num 8, os Estados Unidos não enviaram, durante o tempo democrático, os juízes para a Organização Mundial do Comércio. Portanto, o sistema de gestão de recursos dentro do comércio internacional para regular o comércio internacional está parado. E temos essa questão essencial, que é a questão do clima, em que os sinais que vêm do Washington são mais do que preocupantes. Claro. Acho que para fechar o programa, embaixador, vamos instituir uma ordem neste programa que será quanto menos vezes tiver que lhe fazer perguntas sobre Donald Trump, melhor para a Europa. Sim, quer dizer, mas eu acho que o Donald Trump vai estar aqui permanentemente como pano de fundo. Nós até podemos substituir estes livros por uma espécie de grande quadro de Trump, digamos, como aqueles que o MRPP tinha, quer dizer, portanto, com a liderança, os líderes. Cuidado, embaixador, ainda vai a secretário de Estado de algum departamento. Obrigado, embaixador. O programa fica por aqui hoje. Pode continuar a acompanhá-lo nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos, possivelmente com 3 novos temas. Até lá, obrigado.